Meu nome é Josilma Salviano. Para quem não me conhece, eu sou formada em administração de empresas, tenho alguns cursos na área de plantas que curam e pós-graduada em fitoterapia. Mas a minha experiência com plantas, na verdade, veio desde a infância, porque onde eu morava não tinha uns médicos, então a gente se virava realmente com o que tinha. Nessa palestra de hoje eu vou especificamente falar sobre intoxicação por plantas. Nós estamos vendo aí que com a internet aumentou bastante a procura pela cura, né, natural através das plantas. O que é maravilhoso, o que é fantástico, sinal de que as pessoas estão se voltando realmente para o natural, para o que é de Deus. Porém, temos que ter bastante cuidado, inclusive, com as plantas, porque a diferença entre remédio e veneno está, na verdade, na dosagem. E é este ponto que nós vamos falar hoje. Para começar, vamos falar sobre mitos e magia. Por trás das plantas, houve sempre muito mito e magia. Também como poderia, desde a época pré-histórica, o homem primitivo duvidar da magia das plantas. Ora, não existia ciência naquela época e eles só podiam, observar os fenômenos naturais. Com certeza havia muito mistério ali. Imagine que nos climas tropicais, as plantas no outono, muitas delas caíam, todas as folhagens praticamente morriam aos olhos deles e voltavam a florescer na primavera. Isso realmente seria algo mágico. Como poderiam também eles explicarem que uma planta como um girassol girasse acompanhando o movimento do sol? E tantas outras plantas que realmente tinham uma verdadeira magia. Algumas que exalam perfume só à noite, como as damas da noite, outras que abrem só à noite e outras que abrem só durante o dia. Algumas que a gente toca e eles fecham, como no caso da melissa. As plantas carnívoras. Existia realmente ali todo um mistério a ser desvendado. Então várias histórias surgiram, por meio das plantas, inclusive de seres da natureza que cuidavam delas, seres benignos e também seres malignos. Então toda uma magia se desenvolvia ali, através da observação ou mesmo da invenção dos nossos antepassados. Uma planta muito famosa na região do Mediterrâneo, na verdade uma plantinha rasteira, mas que tinha uma enorme fama, digamos assim, porque ela matava realmente em segundos devido à sua alta toxicidade, era a mandrágora. Muito usada também para remédios, mas o seu maior uso era justamente para matar. Só arrancavam em determinada época da lua, à noite, então tinha todo um ritual que envolvia essa planta. Outra curiosidade é sobre os egípcios, que na antiguidade passavam realmente a venerar bastante as ervas, inclusive fazendo templos, passavam a vida inteira se preparando para a morte e utilizavam-se bastante plantas. Faziam as suas colunas em formas de peixes e de árvores, que era para ter o símbolo da fortaleza. A cebola, por exemplo, era algo que eles veneravam como algo divino. E descobriu-se que a cebola era como se fosse a terra, com suas várias camadas. Além de ser venerada pelos egípcios, era também muito consumida, por ser algo assim gostoso, digamos assim, para se comer na época também.
Outro hábito antigo, que inclusive tem até hoje, é de as pessoas jurarem sobre a Bíblia, né? Põe a mão e jurarem. Os egípcios, eles juravam, olha que estranho, sobre a cebola. Outra planta muito venerada pelos egípcios era a flor de lótus, que significava o nascimento. Acreditava-se que ela ressurgiu, foi a primeira flor a surgir, né, através da água, quando nasceu todo este mundo aqui. Naquele país árido, as árvores eram escassas, então as árvores eles cultivavam ao redor do templo e as consideravam sagradas. Todos os túmulos eram enfeitados com flores, porque era um hábito comum deles. E essas árvores que enfeitavam o templo eram para agradar os deuses. Mas a história das plantas, gente, não se restringe só aos egípcios. Os gregos também cultivavam várias plantas. Inclusive, há várias histórias, né, sobre os deuses Orfeu, Circe e esses deuses gregos que utilizavam várias plantas. Além disso, as plantas eram também muito usadas por curandeiros e feiticeiras. Essas feiticeiras, inclusive, consideradas, né, mulheres muito bonitas, porém muito perigosas, que podiam, né, matar na época, dando porções mágicas, na verdade envenenadas, que vêm das plantas. Esta observação através das plantas, então, vem, né, desde os primórdios da humanidade e vem curando realmente as pessoas até hoje. Como disse, algumas realmente são perigosas devido ao seu alto teor de toxicidade e eram usados justamente para isso, para fazer mal a outras pessoas. No século passado, os médicos só se formavam se tivessem conhecimentos das plantas. Então, eles teriam que ter todo um conhecimento fitoterápico para primeiro se formar em medicina, o que é diferente, né, no nosso século hoje. Enquanto que a medicina alopática ela vem crescendo rapidamente, a medicina fitoterápica vem acompanhando esse crescimento, porém de uma maneira mais sutil, mais moderada, mas nunca deixou de existir. Antigamente, os curandeiros e as feiticeiras tratavam as pessoas através das plantas e também de orações, pois acreditava-se que as doenças eram um castigo divino. Hoje em dia, né, não se acredita mais nisso, entre aspas, pelo menos na medicina alopática. Mas quanto à medicina fitoterápica e, né, quem assiste meus vídeos sabe que também tem as causas psicológicas. Então a doença, na verdade, ela é sim uma espécie de castigo, mas não divino, e sim do nosso próprio subconsciente que faz a eliminação de pensamentos negativos em nosso corpo. E aí a doença acontece porque há um rompimento da energia vital naquele determinado órgão. Bom, voltando. Então não se perdeu o vínculo, né? Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, não se perdeu o vínculo com as plantas e com a sabedoria popular. Hoje em dia tem crescido muito porque a gente está vendo que apesar do aumento, né, considerável aí das descobertas medicinais, do grande avanço da medicina, não se curam todas as doenças. E o pior, os efeitos colaterais que os remédios têm. Então causam muitos danos. Saram determinado órgão, mas prejudicam outros. Então há esse receio aí das pessoas que estão realmente procurando as plantas. Tem inclusive amigas, né, que fizeram tratamento para o estômago porque estavam com bactéria no estômago e agora estão com o fígado dissolvendo devido a tantos medicamentos para o estômago. E quando tomam remédio pro fígado, aí atinge o estômago. Então, assim, é bem complicado. E outra é que os médicos passam remédio para tudo. Então não se há
embora os nutricionistas entraram nessa disputa aí pela cura, então há também esse cuidado da nutrição, de se curar através da alimentação, mas ainda há muitos médicos passando muitos remédios, às vezes, para coisas bobas. Então a pessoa tá com dor de barriga, tá com gripe, com um resfriado, e as pessoas também estão viciadas nisso. Então tem muita gente que tá, inclusive veio agora no verão, muita gente aqui para casa, e teve uma adolescente que ficou com insolação. Então a insolação dá febre, realmente, a pessoa fica com o corpo todo mole, pode atingir a garganta, dar dor de cabeça, esse tipo de coisa. Mas isso não é questão de você ir para pronto-socorro, porque pronto-socorro já está escrito o nome, pronto-socorro, é para socorrer pessoas em estado grave. E neste caso não era um estado grave, gente. Ah, mas a tia fez questão de levar lá, deram 3 injeções na menina e passaram uma lista infinita de remédios sem a menor necessidade. Ela seria só repouso, que ela não podia mais tomar sol, sucos de laranja, de limão, que é vitamina C, já que ela estava com dor de garganta, né? Bastante suco também de cenoura, vitamina A, e isso reforçaria todo o organismo dela e acabou por aí. Não precisaria tomar injeções, tanto remédio, e perca de tempo em hospital, porque estava uma fila enorme de muita gente passando mal. Então você tira, inclusive, a vez da pessoa que necessita passar com urgência por causa de uma doença que não é nada, na verdade, só se toma muita sol na cabeça, né? Tentou queimar aí os miolos, nada mais. Bom, aqui em casa a gente não toma remédio. Geralmente tem uma filha de 13 anos que se tá com gripe, resfriado, dor de cabeça, dor de garganta, é só limão, limão, limão. Sucos naturais de laranja, de limão e frutas, verduras e legumes é isso que a gente usa. Ela não gosta muito de chás. Só dou chás em casos graves ou extremos, quando a dor de cabeça tá muito forte, que eu dou chá de alho, e para verme que eu bato mastruz com leite no liquidificador e só isso. Então, voltando aí ao nosso assunto, vamos agora à nossa terceira pauta, que é o cuidado que você deve ter com as plantas medicinais. Bom, eu, como estudei fitoterapia, plantas e convivi com as plantas a minha vida inteira, a minha mãe cultiva bastante até hoje. Então, nós gostamos, cultivamos, plantamos e utilizamos. Muitas delas, inclusive, servem, né, na alimentação. Então, uma que eu uso bastante para alimentação é o manjericão, as folhas de louro no feijão, que eu adoro. Mas tem outras que a gente usa também na salada. Uma que eu amo também, sabe o que é a refogada? A minha mãe que faz pra mim. A taioba, gente, riquíssima em ferro. Então ela refoga a taioba e traz pra mim porque ela sabe que eu amo. A hortelã grossa, a hortelã pimenta, a gente usa bastante em saladas, esse tipo de coisa. Mas por que eu estou falando que deve-se ter o cuidado das plantas? Como tem essa explosão na internet de que tudo é maravilhoso, que as plantas curam tudo, né? O que também é mito, que determinada planta pode não servir para determinada pessoa. Os organismos são diferentes. Há, inclusive, né, a necessidade de acompanhamento, inclusive de um especialista, ou você mesmo testar as plantas, já que nem todo mundo entende de plantas. No meu caso, por exemplo, eu mesmo testei em mim algumas plantas, então eu sei as que servem para determinada doença e outras não. Por exemplo, né, o melhor chá que eu já vi para corrimento vaginal é o chá de picão de praia. Porém, né, no meu caso, realmente serviu, mas ele tem um problema, o alto teor de cafeína, o que para mim faz mal. Então, se eu tomar, tem que tomar de dia, mas à noite eu tenho insônia em decorrência disso. E se eu tomar
durante o dia 3 xícaras, por exemplo, o que seria normal para algumas pessoas, para mim eu vou passar mal à noite. Então eu evito tomar chá de picão. Chá de erva cidreira me dou super bem, me acalma, me tranquiliza, me relaxa os nervos. Chá de capim santo ou capim cidrão, também como é conhecido. Maravilhoso para acalmar, tranquilizar, para diarreia com sangue, entre outras enfermidades. Porém, para mim, ele faz com que desça mais rápido, né, a menstruação. Fora, inclusive, da época. Então, pode acontecer também com determinadas pessoas. E aí, bagunça o seu ciclo menstrual. No caso do picão, já não acontece comigo, mas com outras pessoas já bagunça o ciclo. Aí, para você ver que você tem que utilizar os chás e ver, né, onde eles estão melhorando e o que eles estão afetando. O chá de mastruz, por exemplo, é maravilhoso para vermes. É um fantástico, né, vermífugo e antibiótico. Porém, ele não deve ultrapassar a dosagem diária e a dosagem de 10 dias, porque depois ele é extremamente tóxico. Eu sei porque eu já passei por isso. Então, me dá uma agonia na cabeça, devido à toxicidade, me dá uma agonia na cabeça que parece que eu vou morrer, né? Na verdade, já me intoxiquei 2 vezes por causa de chás, né? Uma foi várias plantas que a minha mãe trouxe durante o dia. Eu tava tomando chá, foi de pitanga, eu trouxe o aripornob e mais uma outra planta para eu comer. Eu falei, mãe, já tomei chá, né? Mas eu vi na internet, mãe, mas eu também faço pesquisas, eu também estudo, eu também sei. Não sei o quê. E aí eu acabei tomando e misturando e passei extremamente mal. E aí vocês vão falar como que você resolveu esse problema, Josilma, da toxicidade dos chás. A primeira questão é o que pode ocorrer. Para mim atingiu a cabeça, né? Então parecia que eu ia morrer, uma agonia assim horrorosa na cabeça. Mas tem gente que pode empelotar, dar coceira, esse tipo de coisa. Como que eu resolvi? Tomando limão. Então ele rapidamente entra no organismo, vai purificando e aí o organismo voltou ao normal. E outro maravilhoso que funciona assim para limpar, né, é a água de coco. Então não precisei ir ao médico, embora eu acordei meu marido porque eu tava realmente passando mal e pedi para ele me levar, mas eu falei, não, tem coco lá atrás? Pega, abre, eu vou tomar. Se não passar, nós iremos. Então eu tomei e aliviou. Eu falei, opa, foi realmente intoxicação por chás, vou ficar por aqui mesmo. E acabou e não precisou ir. Aí eu fiz a purificação durante o dia, que é ficar em jejum, só tomar suco de limão e água de coco. E aí não vai, claro, se você intoxicou por chá, você não vai tomar mais chás. Então, nesse caso, foi o que eu fiz. E aí eu melhorei. Outra questão, né, dos chás. Muitos são abortivos e as pessoas não sabem, nem os médicos, como muita gente escreve. Josilma, mas eu não sabia que o capim cidrão ou o capim santo era abortivo. Ele é extremamente abortivo. Então, várias pessoas abortaram, inclusive eu, sem saber que estava grávida, tomei o chá e abortei. Então, é necessário ter bastante cuidado com relação aos chás. Se cismam de alguma coisa que está grávida e está tomando algum chá para fazer algum tratamento, realmente o ideal, né, que foi o conjunto inteiro, né, de todas as palestras que vocês estão assistindo, é se voltar para a alimentação saudável. Como que se cura o organismo? Através da alimentação saudável e também da mente. Mente sã, corpo são. Então, se eu tenho uma mente saudável, onde eu me respeito, eu me amo, eu me admiro. Então, quando eu me respeito, eu me amo e me admiro, eu cuido de mim. Eu sei o que é bom para o meu corpo. Então, eu não vou deixar coisas que me ofendam. Então, se eu tô vendo que os remédios estão me fazendo mal, ou que determinado alimento me faz mal, por que eu vou insistir em comer aquilo? Por exemplo, eu tenho alergia à carne de porco. Tem muita gente que fala, mas isso é da sua cabeça, porque eu como não faz mal. Sim, é da minha cabeça, realmente é.
Desde que eu era criança, as pessoas falam que carne de porco é imundo, carne de porco é remoso, carne de porco faz mal. A minha mãe sempre falava isso. Então eu cresci escutando isso. Então ao comer, o meu organismo reage. Então o meu corpo, né, começa a ter várias feridas, inclusive no rosto, aí aparece rosácea, a história, assim, várias pústulas e ficam ali no rosto, no corpo, furúnculos, esse tipo de coisa. O que eu tenho que fazer? Evitar. Eu posso evitar dentro da minha casa, mas em algumas festas não. Você vai comer alguma coisa, o que tem lá? Bacon, linguiça, presunto. E aí ao comer depois, o subconsciente, mesmo não sabendo o que tem ali, o subconsciente já sabe e reage àquilo. Então é psicológico também? Sim, né? Todas as doenças, elas têm a causa psicológica e emocional por trás e a causa física, que é claro, se você, né, está tomando veneno, é óbvio que seu organismo vai reagir. Embora que há casos em que a pessoa inclusive toma coisas que faz mal e não sabe. E não faz mal nenhum, porque até então o seu consciente não sabe. E aí não faz. Veja como é um milagre, né? E aí não acontece nada. Porque é um milagre da mente, na verdade. Agora, se a pessoa descobre que tomou algo que faz mal, ela começa a se sentir mal só por saber, né? E muita gente adoece não porque tem a mente doente ou porque comeu algo que lhe fez mal, mas por causa da mente coletiva da humanidade. Todo mundo fala que ao sair na chuva, no frio, descalço, você pode pegar um resfriado. Então tá na mente coletiva do universo essa ideia. Então mesmo que a criancinha não saiba disso, ao sair descalça na chuva, no vento, ela pode resfriar. Não por causa do que ela comeu ou do que a mente dela está sentindo, mas da mente coletiva. Então tem tudo isso. A ideia nesse vídeo é de que, para que você melhore a sua saúde, busque meios naturais, sim. Os chás são maravilhosos? Sim, mas eles só devem ser utilizados em casos extremos de realmente doença. Alguns chás você pode usar, né, diariamente, como chá de camomila, erva cidreira, erva doce, alguns que você já esteja acostumado e que veja que não traz nenhum dano ao seu organismo. Porém, os demais, eles devem ser evitados para que você não se vicie aos remédios e fique usando, né, eles como moletas a vida inteira para a sua doença, já que você tem que observar a sua mente e o que você está comendo. É através da sua alimentação que realmente você vai ter uma vida saudável e digna. Então, o meu conselho aqui, né, devido à toxicidade, inclusive, das plantas, que podem, né, levar à morte, inclusive as pessoas, é necessário observar elas no seu organismo, ter os devidos cuidados, né? Por isso, quando eu posto os meus vídeos, eu falo, né, a quantidade, a dosagem, tudo certinho, para que a pessoa obedeça aquele tempo e aquela quantidade, para que ela não lhe faça mal, e sim o melhor bem possível, e que ela realmente alcance a cura esperada. Porém, se ela não tiver uma alimentação saudável e uma mente sadia, que é o mais importante, porque a mente sadia é que vai fazer com que ela se previna e fale, não, eu estou errando nisso, por que eu vou comer determinada coisa se não me faz bem? Eu vou procurar alimentos que me façam bem, porque eu mereço ser feliz, eu mereço o melhor da vida. E aí, essa mente saudável vai procurar apenas os alimentos que lhe façam bem. Uma mente doente, ela vai procurar inclusive alimentos que façam mal,
plantas que também vão lhe trazer mal. Pode usar bebidas, drogas, remédios que lhe façam mal. Então, mentes doentes vai continuar com o corpo doente, porque ela não tem o devido cuidado e amor próprio. Então, a dica que eu dou é a seguinte: tenha uma mente primeiro saudável. Ame-se mais, cuide-se mais, respeite-se mais. Tudo está dentro de você. Então você tem que observar que você tem que se amar para depois cobrar isso das outras pessoas. Você tem que se cuidar para depois cobrar isso. E mesmo quando você se ama, você se cuida, você se observa, você se respeita, é tão já observado pelas pessoas que elas também te dão isso espontaneamente. Uma pessoa que se ama, ela não vai engordar, gente, não vai pesar 200 quilos, né? Não vai chegar aos extremos, porque ela sabe o limite dela, ela sabe que esse peso excessivo pode trazer muitos danos à saúde, pode, na verdade, trancafiá-la dentro de um quarto e deixá-la prisioneira de si mesma. Então, uma pessoa que se ama, ela realmente vai se olhar no espelho e vai dizer: essa é a pessoa realmente que eu gostaria de ser, perfeita, saudável e digna de um filho de Deus como eu sou. Muito obrigada aí pela oportunidade, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que sejam realmente saudáveis, mas através da alimentação e de uma mente saudável. Meu grande beijo, tchau, tchau, e procurem o meu canal, tá? Para se inscreverem e assistirem os meus vídeos também lá. Josilma Salviano. Muito obrigada!